E hoje eu vou ensinar vocês a preparar essa cucatone. É uma mistura de cuca com panetone, uma massa macia, fofinha e é uma ótima opção para você preparar agora para o final do ano. E já me segue aqui para não perder nenhuma receita e vamos começar preparando a esponja dessa massa. E para a esponja dessa massa eu estou usando 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. Eu vou acrescentar meia xícara de água morna. A água não pode estar quente, ela tem que estar morna. E 1/4 de xícara de farinha de trigo. Eu vou misturar bem até dissolver o fermento aqui na água. Eu já misturei bem o fermento, a farinha e a água. E agora eu vou cobrir essa minha tigela e vou deixar ela descansando por 30 minutos. Assim essa esponja vai ativar e o fermento vai crescer bastante. Então daqui a pouco eu volto com ele crescido, mostro para vocês e a gente continua preparando essa receita. E depois de meia hora, minha esponja já cresceu bem, eu já mostro ela para vocês. Mas antes disso, eu vou preparar uma farofa para a gente cobrir esse cucatone. Hoje eu estou fazendo com frutas cristalizadas e uva passa, mas você pode fazer com gotas de chocolate. E para a farofa, eu estou usando 1 xícara de farinha de trigo, 3/4 de xícara de açúcar. Em gramas vai dar a mesma coisa, são 160 gramas de farinha de trigo e 150 de açúcar. E estou usando 80 gramas de margarina, você pode usar manteiga, use aquilo que você tiver em casa. E agora aqui com as mãos a gente tem que ir amassando para formar uma farofa. Eu estou botando mais margarina aqui nessa farofa, porque eu quero que fique uma farofa mais úmida para ela ficar mais crocante em cima dessa cuca. É só ir amassando bem com a ponta dos dedos, até que forme uma farofa bem úmida. E esse aqui é o ponto da farofa. É uma farofa úmida, quando você aperta ela forma esses torrões, e quando você aperta de novo ele se quebra. Então vou deixar a farofa reservada e vou começar a preparar a massa dessa cucatone. E veja bem como essa esponja cresceu, olha só, o fermento desenvolveu bastante, agora eu vou começar a preparar a massa. Então em outra tigela eu vou acrescentar 3 ovos, meia xícara de açúcar, meia xícara de leite, 100 gramas de manteiga derretida. Vou misturar um pouco esses ingredientes. E já vou acrescentar 1 xícara de suco de laranja. Estou usando suco de laranja natural, estou usando a laranja pera. Mistura rapidamente. Vou acrescentar meia colher de sopa de essência de panetone. E vou colocar o fermento. Vou dar uma misturada bem rapidinha. E já vou colocar a farinha. Para essa receita eu estou usando 4 xícaras de farinha de trigo. Eu não vou colocar toda a farinha de uma vez, vou colocar uma parte da farinha e vou misturando para sentir o ponto. Não pode ficar uma massa muito dura que fique difícil de você mexer. Então mistura bem essa primeira parte da farinha para incorporar bem aqui na massa. Misturei uma parte da farinha, não precisa ficar totalmente lisa. Agora eu vou colocar mais farinha, vou pegar uma colher maior para mexer. E a gente vai mexendo para essa massa ficar bem lisa e bem homogênea. Agora eu peguei uma colher de pau para ficar mais fácil. Depois que misturar toda a farinha, a gente tem que bater essa massa por mais ou menos uns 5 minutos. Eu preciso que fique uma massa bem lisa, bem elástica, assim o cucatone vai ficar bem fofinho. Vou acrescentar o restante da farinha. Se você quiser, você pode fazer essa etapa da receita usando aquela batedeira planetária. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que mesmo sem você tendo muito equipamento, você consegue fazer uma receita deliciosa fazendo tudo na mão. E aqui eu misturei bem a farinha, agora eu vou ficar mexendo essa massa por uns 5 minutos. Ela tem que ficar uma massa bem elástica, bem lisa. Daqui a pouco vocês vão ver que muda bastante a textura dela e ela vai ficar bem bonita. E depois de 5 minutos mexendo a massa, ela chega nesse ponto aqui. Como vocês podem ver, uma massa bem lisa. Ela fica bem elástica. Agora eu vou preparar as frutas para a gente colocar aqui na massa. Para esse cucatone eu estou usando 150 gramas de frutas cristalizadas e 150 gramas de uva passa. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo, vou misturar bem. Você colocando um pouco de farinha de trigo nas frutas e nas passas, elas não vão afundar na massa. E se você quiser fazer o bolotone de chocolate, é só você usar essa mesma quantidade, 300 gramas de gotas de chocolate. Vou passar as frutas aqui para a massa e vou misturar bem até que fique bem espalhado por toda a massa. E veja como está ficando bonita essa massa, é uma ótima receita para você preparar nas festas de final de ano e surpreender toda a sua família.
Eu já misturei bem as frutas na massa, vou passar para a forma. E para o meu cucatone de hoje eu estou usando uma forma que tem 35 por 25 por 5 de altura. Fica um cucatone bem grande. Se você não tiver uma forma tão grande e tiver duas menores, você pode dividir a massa e fazer em duas formas menores. Vou colocar a massa aqui na forma. Como vocês estão vendo, é uma massa bem elástica. Agora eu vou alisar aqui a massa, vou deixar ela bem uniforme. Você vai espalhando bem por toda a forma. Já espalhei a massa por toda a forma. Vou pincelar por cima dessa massa uma gema de ovo batida. Então é só pincelar por toda a massa. Só tome cuidado para não colocar muito nas beiradas, senão ela vai acabar escorrendo para baixo e ali acaba grudando a massa na forma e vai ser um pouco mais difícil de desenformar. Já pincelei a gema por cima da massa, agora eu vou colocar a farofa. Então você vem colocando a farofa, vai formando esses torrões e vai espalhando por toda a superfície da massa. Eu já finalizei essa etapa. Eu vou cobrir a massa e vou deixar ela descansando por mais 1 hora. Ela tem que dobrar de volume para daí sim a gente levar para o forno. E já se passou 1 hora, essa minha cucatone já cresceu bem. Como vocês podem ver, ela aumentou bastante de volume. Ela já chegou na borda da forma e agora eu vou levar ela para assar. Eu vou levar esse cucatone para o forno pré-aquecido a 180 graus. Ele precisa assar por volta de 40 a 45 minutos. Você vai ver que a borda dele começa a ficar bem dourada e a farofa um pouco mais dourada também. Então daqui a pouco eu volto com ele assado, vou mostrar para vocês como ficou e corto um pedaço para vocês verem que textura maravilhosa que fica essa massa. E eu já estou de volta com o meu cucatone assado aqui no forno, ele ficou por 45 minutos, o aroma aqui na cozinha está incrível e eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenformar ele, mas é totalmente opcional. É só para mostrar para vocês mais fácil, para vocês verem a textura da massa e ver como ela fica macia e fofinha. E vejam só como está bonito, bem dourado. Eu só vou soltar as laterais aqui passando uma faquinha. Como vocês podem ver, ele já está bem assado e a lateral mesmo já se solta da forma. Mas como eu falei para vocês, não tem necessidade nenhuma de desenformar. Eu vou virar ele aqui em cima de uma grade. E agora eu vou virar ele de volta em cima de uma tábua. Eu vou colocar a tábua aqui, mas eu não vou soltar a tábua porque ela é pesada. Vou pegar aqui na grade e vou virar. Eu vou cortar aqui um pedaço grande para vocês. A massa está muito macia, esse cucatone fica maravilhoso. Olha só a fofura dessa massa, esse cucatone é maravilhoso, o sabor é incrível, vai ser o maior sucesso aí no seu final de ano. E vejam só, cheio de frutas cristalizadas e uva passa, aquele cheirinho de Natal, uma massa macia e fofinha, uma delícia.